Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Hoje nós vamos falar sobre organização pautado na Palavra de Deus, né? O que Deus fala sobre a organização, tá? Mas antes vamos pedir para o Senhor falar com a gente, para que seja Ele que nos passe essa palavra. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa e gloriosa presença neste momento. E meu Pai, eu venho aqui pedir para o Senhor usar minha boca para que saia dela as palavras que o Senhor quer nos ensinar hoje, aquilo que o Senhor quer nos passar, nos dê entendimento, nos faça entender, meu Pai, qual que é a sua palavra para hoje, qual que é a sua vontade para hoje, porque se nós não entendermos, meu Pai, não tem como nós aplicarmos isso na nossa vida. Então nos faz entender em nome de Jesus, amém. Então vamos falar sobre a organização, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 14 e 33, fala assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Em 1 Coríntios 14 e 40 fala: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem, né? Ele é um Deus que tudo que ele vai fazer, eu falo que Deus, ele é detalhista, ele gosta das coisas em detalhes. Quando Deus, ele criou o mundo, lá em Gênesis fala que cada dia ele fez uma coisa, ele separou a parte seca da parte molhada, né? Cada dia ele fez uma parte, até que chegou o dia dele descansar. Quando ele pediu para Davi, para fazer o templo, né? Davi falou com Deus que ele queria fazer um templo para a arca habitar, tal. E Deus falou que ele não ia construir o templo porque ele era um homem de guerra e ele tinha derramado muito sangue, mas que o filho dele, que era Salomão, era um homem de paz, e Salomão ia fazer o templo para ele, que é o templo de Salomão, né? Só que Deus falou para Davi em detalhes como que seria construído esse templo, o material que ia usar, as dimensões, cada cômodo, como que ia ser feito, né? Se ia usar prata, ouro e bronze. Deus detalhou tudo. Deus é um Deus de ordem e detalhes, né? E assim foi feito. E aí, nós trazendo isso para a nossa vida no dia de hoje, nós temos que ver a nossa vida num todo. Como que está a ordem na nossa vida espiritual? Como que está a ordem no nosso casamento? Como que está a ordem na nossa casa, né? Nós somos organizados, nós somos desorganizados, né? Como que está essa organização dentro da nossa vida? Então, a mulher, né, dentro de casa, se a gente começa a acumular tarefas, a desordem, a gente tem menos tempo pra gente, pra nossa família, pra tudo. Se a gente começa a ser organizado, né, a gente lavou uma louça agora, eu tenho o costume de lavar a louça, secar e guardar, eu não gosto de louça na pia. Então a gente lava a louça, a gente seca e guarda, tá tudo organizado ali na cozinha, né? Você escovou os dentes, você já guarda a escova no lugar certo, você já dá uma secada na pia, você passa um paninho no espelho para ver se não espirrou alguma coisa do fio dental na hora de escovar os dentes, você já organizou ali, né? Meu cabelo, quando eu penteio, ele cai muito, então eu já passo o papel higiênico no chão ali, já tiro o cabelo, eu passo o aspirador de pó, e ali já vai indo, você já vai organizando. Se eu deixar tudo acumulado, falar amanhã eu faço, amanhã eu vou passar o dia inteiro limpando casa. E eu deixo de ter tempo para minhas coisas, para as coisas de Deus, para minha família, para tudo. Porque eu deixei acumular, né? Então eu comecei a ficar desorganizada. Assim é na nossa vida espiritual, assim é no nosso casamento, assim é com os nossos filhos, né? O que você passa para os teus filhos, né? Tem gente que fala, o guarda-roupa do meu filho, eu abro o guarda-roupa dele e a roupa dele cai no chão. Como que é o seu guarda-roupa, né? A sua roupa também não cai no chão, né? Então, a gente tem que aprender a ser organizado. Nosso Deus é um Deus de ordem e de organização. Ele não habita na desordem, ele não habita na desorganização. Eu não sei se com você acontece isso, mas eu creio que sim. A sua casa está uma bagunça e você vai dar uma faxina daquelas, ou você chama alguém para dar faxina. Quando você senta no final do dia no sofá, que você sente aquele cheirinho de limpeza, aquela casa ela fica até clara. É uma sensação de paz e de alegria tão grande que, assim, não dá nem pra gente falar. É muito bom.
É muito bom. Fora que se alguém chega na sua casa de supetão, como que tá a sua casa? Aí as pessoas vêm se falar e não repara não. Como não vai reparar? A louça tá até o teto, cabelo por toda a casa, né? A desordem, se você precisar abrir um armário da cozinha, você não sabe nem onde tá as coisas, né? O nosso guarda-roupa, né? Você sabe onde você guarda as coisas? Tá tudo organizado, né? As gavetas, como que tá? Você tem uma gaveta para você guardar o pano de prato, colocar os remédios separados numa caixinha, você tem tudo separadinho direitinho, onde você guarda a toalha de banho, pano de prato, você tem tudo organizado, né? Porque isso você diminui tempo para você tem mais tempo para você fazer outras coisas, né? Você tem mais tempo para Deus. Se você deixar para você fazer tudo num dia só, aquele dia seu ele fica comprometido, né? Você tá sempre você nunca tem tempo para nada. Agora, se você começa a organizar, que nem hoje tá uma bagunça total em casa, né? Aí eu vou falar, não, hoje eu quero começar a ser organizada. Então você vai lá, cada dia você faz uma coisa, você vai deixar tudo organizado. Você tirou um copo para beber água, tomou o copo, já seca e guarda ele. Vai ficando organizado, é gostoso, você começa a achar as coisas mais fáceis. Às vezes você acorda de manhã atrasado para ir para o trabalho, você não tem uma roupa arrumada, você não tem uma roupa passada, você pega a primeira que saiu ali, aí você sai com o pelo do gato, com a roupa amassada, sabe assim, com o cabelo, com o pelinho do cachorro, e você vai trabalhar daquele jeito, você vai ao médico, vai ao encontro, alguma coisa, você nem se arrumou. Né? Você não conseguiu, você não teve tempo, porque tá tudo desorganizado, você não sabe onde está o pé da meia, porque tá um aqui, o outro lá, você nem sabe onde tá. Isso acontece em toda casa, gente. Os pés de meia é um negócio que eu não sei o que acontece, eles somem. Eu costumo fazer uma bolinha ou dobrar ele direitinho assim, porque eu não sei o que acontece. Você lava, quando você vai pegar de volta, um pé sumiu da meia. Isso chama-se desorganização. E nós temos que aprender a ser organizados, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. E quando a gente começa a organizar as coisas, a gente começa a ver a nossa vida mudar, né? É engraçado porque é verdade mesmo. Se a tua casa é organizada, a tua vida espiritual é organizada, o seu casamento é organizado, o seu trabalho é organizado, né? Então tudo vai se encaixando. Eu não sei como que você é na sua casa, com a sua família, né? Mas principalmente quem tem filhos, né? A gente tem que dar o exemplo, porque o exemplo arrasta. Não adianta a gente falar para ele, filho, não pode deixar isso se ele não vê a gente fazer. É a mesma coisa, o filho da gente tem que olhar pra gente e ver Deus em nós, porque o exemplo arrasta. Ele pode não conhecer a Deus ainda, mas ele conhece o Deus da mãe dele. Não, a minha mãe tem Deus, a minha mãe faz assim, a minha mãe, ele tem um exemplo e o exemplo arrasta, e na hora certa ele vai fazer, sabe? Na hora certa ele vai fazer. Então, gente, tudo que a gente faz tem que ser com excelência. O que é a excelência? A excelência é aquilo que eu posso fazer de melhor, né? A gente quer ser perfeito, mas nunca a gente vai ser perfeito. Perfeito é só Deus. Só que nós temos que fazer tudo com excelência. Excelência é quando eu faço aquilo que é o meu melhor. Ele pode não ter ficado perfeito, mas ele é o meu melhor. Ali é excelência. E Deus é Deus de excelência. Ele é Deus de perfeição, sabe? E ele fica feliz com isso. Quando a gente começa a fazer isso, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Para você fazer uma vez só. Se você vai fazer uma comida, faz ela com excelência, para você fazer uma vez só. Se você vai limpar uma casa, faz com excelência para você limpar uma vez só, sabe? Então, tudo que você vai fazer, começa a ser organizado antes de você ir dormir. Pega 20 minutos, mesmo que você esteja cansada, 20 minutos, dá uma organizada na casa antes de dormir. No outro dia, gente, isso é tão bom, é tão bom. Você vai acordar, a pia já não vai estar com tanta louça, a roupa você já colocou para bater, às vezes você dormiu, você só vai estender no dia seguinte, sabe? Então você começa a se organizar, já tirou o lixinho do banheiro, colocou o saquinho limpo, colocou aquele lixinho para fora, sabe? E assim vai indo. Começa a fazer as coisas organizadas, que em uma semana você já conseguiu organizar tudo. Isso para sua vida é excelente.
Tá bom? Lembre-se que nosso Deus é um Deus de organização. Organiza a sua vida em todas as áreas e você vai ver a mão do Senhor na tua vida. Você vai ver a presença do Senhor na tua vida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, ele mora dentro da gente. Ele vai viver em um lugar organizado. Tá bom? Eu não sei para quem que eu falei essas palavras, mas ela serve primeiramente para mim. Tá bom? Peço que o Senhor abençoe a sua vida, te guarde, tudo aquilo que leva teu nome. Se essa palavra serviu para você, se você gostou, deixa um like, encaminha para alguém e amanhã nós estamos de volta com uma nova palavra. Que Deus abençoe.